nem sempre condizem com uma aula mais conservadora, mas com relação a essa questão de pedir perdão aos gays, como é que você recebeu essa notícia? Falei. Cara, o Papa é o cara, né, meu? Ele é um cara sensacional, assim, em termos de humildade, de simplicidade, né? O cara consegue expressar muita coisa nisso aí. Eu acho que, assim, lógico que esse perdão aí, eu estava até comentando com o Hernani aqui antes da gente começar, que teve um meme aí que viralizou no WhatsApp, nas redes sociais, que foi alguém postou o link, acho que foi o site Terra, postou o link da notícia, né, que o Papa pediu desculpas aos homossexuais, aí aparece assim, Papa pede desculpa em nome da Igreja Católica aos homossexuais. Aí teve um comentário logo abaixo, assim, da menina assim, eu acho que não tem que pedir desculpa nenhuma, eu não tenho que pedir desculpa nenhuma. Aí Uhum. veio uma resposta de um moleque embaixo assim, tá escrito ali igreja ou Patrícia? Então, tipo assim, aí o comentário do moleque ganhou mais likes do que todo o post, né? Então, assim, eu acho que o Papa ele está fazendo algo que a gente deveria pensar, assim, como reflexão. Cristo chamou a gente para ser pacificador, né, cara? E a gente tem causado guerra e separação do que paz. E eu Uhum. acho que a atitude do Papa é um passo para trás. Ele tá, tipo assim, nós, por tanto tempo, a gente oprimiu, a gente segregou, a gente separou, né? Por tanto tempo a gente fez isso. Eu quero tomar a iniciativa de ser o contraponto aí nessa história de tanta separação. Então eu vou pedir desculpa, perdão, eu vou tomar a posição aqui e eu espero que isso inspire pessoas a começarem a fazer isso. E ele, como um cara com essa relevância mundial, né? Ele é o ponto mais alto aí do cristianismo hoje, né? Eu acho que ele tem uma influência gigantesca nisso. Então, quando ele pede perdão, ele está inspirando muita gente aí a reavaliar todas essas ações. Então, para mim, a meu ver, a atitude dele, quando chegou para mim, foi só uma atitude assim, cara, nós precisamos pensar em como pedir perdão, avaliar os nossos atos e como a gente está transformando a religião numa ferramenta para o mal, entendeu? E não Uhum. algo que pode trazer encontro e paz para essas pessoas que já são segregadas socialmente. Uhum. Acho que a maior resistência que alguém pode ter a isso é talvez a confundir o fato do Papa, dessa declaração do Papa, soar como uma aprovação ao comportamento ou a experiência sexual dos gays, assim, como a igreja tendo, selando, comprovando, aprovando a questão da homossexualidade. O que você acha desse pensamento, Lucas? Como a gente pode separar isso? Assim, a ala conservadora confunde o que o Papa está dizendo? Qual a diferença entre o perdão, aceitar a pessoa ou aceitar a prática dela? Falei. Então, o Papa falou a respeito disso também na entrevista. Ele falou assim que quando uma pessoa está nessa condição, uma pessoa ela é homossexual e ele tem ato de homossexualidade, essa pessoa, se ela é temente a Deus, se ela está entendendo que está cometendo um ato errante e ela está tentando mudar, ou não, se ela é temente a Deus e caminha nisso, quem somos nós para julgar? O Papa falou isso. E qual que é qual que é o meu entendimento? É que aí eu vou recorrer de novo para o Chesterton. Se o Chesterton. Ele não resiste, ele não resiste. Chestertonzinho. Ele não resiste, ele é viciado nisso aí. Então, O Chesterton ele fala assim que Jesus Cristo e o cristianismo é a única vertente que consegue de fato, e não consegue da boca para fora, mas consegue de fato separar completamente o pecado do pecador. Jesus Cristo era um cara que ele amava de uma forma revolucionária qualquer pessoa e ele odiava com todas as suas forças qualquer tipo de pecado, porque ele sabe que o pecado está machucando a vida humana. E o amor dele pela vida humana fazia com que ele odiasse, detestasse, tivesse abominação por qualquer tipo de pecado. E ele conseguia fazer essa separação da pessoa e das ações dessa pessoa. Eu acho que a igreja conservadora, eu acho que a gente fala muito disso. A gente tem que amar a pessoa e odiar o pecado, blá blá blá. Odiar o pecado, mas amar o pecador, não sei o quê. Esse discurso ele é bem bonito e tal, mas o único que de fato conseguiu fazer isso o tempo todo, que a gente tem que tentar fazer, foi Jesus Cristo. Então o conservador, quando o Papa diz a gente tem que pedir perdão para os gays,
O conservador vai dizer, pô, que papo é esse que acha que o gay tá certo? Não, o Papa não falou isso. Ele não falou assim que ser gay é normal. Falou isso. Só falou que a gente tem que pedir perdão, porque a gente detonou os caras por muito tempo. A gente negou os direitos civis dos caras por muito tempo. A igreja não precisa concordar com os gays, mas o gay é cidadão e a gente tem que ceder os direitos civis deles. Mais ou menos essa linha. E não detonar os caras. Eu acho que foi mais ou menos isso que o Papa quis dizer. E os conservadores, eu não digo nem conservador, porque eu sou um pouco também. Mas eu digo mais assim, os fundamentalistas, esses caras sim tem que repensar. Vai entender melhor o papo. Entendi. Mas também uma coisa que atrapalha na inclusão desse pessoal, Magnani, dentro da igreja, e aí seja ela católica ou protestante, a forma como a gente se institucionalizou, a forma como a gente se organizou, e aí eu acho que até é uma característica mais protestante, de questão de membresia, de questão de legalidade, de questão de fazer parte do grupo. Assim, a gente aceita certos tipos de pecado enquanto eles ficam ocultos, mas talvez uma pessoa se assumir homossexual seja um pecado diferente dos que todo mundo tem, né? E aí acaba dificultando a permanência da pessoa na comunidade, porque isso fere um princípio institucional, mas excluindo a pessoa da convivência da comunidade, a gente fere um princípio cristão. Você acha que a forma como a gente se organizou institucionalmente não prejudica a inclusão de pessoas excluídas socialmente, entre eles os gays? Muito, cara. A gente teve um episódio aí que ficou muito conhecido, inclusive principalmente entre os batistas, e aí acabou estourando muita discussão na assembleia lá, talvez o Rodrigo esteja mais por dentro aí, da igreja lá de Campinas? Lá de Aracaju, não é? Isso. Campinas, sempre Campinas. Aracaju ou Paraíba, não sei. Campina Grande. Bem, agora eu não sei. Eu não sei que é do lembro Nordeste, É, o casal e que aí- é da igreja lá, né? E o pastor aceitou. O pastor aceitou o casal, isso no regimento interno da igreja, cara. É uma igreja batista boa. Se eu não me engano, a esposa desse pastor, eu sou muito ruim com nomes e tal, mas se eu não me engano, a esposa desse pastor, ela estuda gênero há mais de 10 anos, assim. E um dos motivos dele de ter tomado essa postura foi um pouco para provocar reflexão na denominação e também de mostrar o outro lado da moeda. A nossa instituição, ela exclui, cara. Eu falo isso porque é o seguinte, tudo bem que tem termos legais, eu até estava conversando com um amigo, eu falei, por que tem que ter rol de membros numa igreja? Tem que ter rol de membros, eu vou explanando aqui e vou falando, tá? Porque quando você tem que ter rol de membros, você tem que ter uma legalidade a nível de que o cara está frequentando a igreja, e aí precisa ter aquele lance que a gente conhece, de nós estamos recebendo novos membros, e aí tem entrevista, e aí tem a apresentação à igreja, dependendo da igreja, esse aqui é o fulano de tal e tal, tal, tal. Aí eu falei, mas como assim, cara? Não precisava disso. Mas a nível legal, e eu não estou falando mais de instituição religiosa, mas, por exemplo, uma igreja ela precisa corresponder à prefeitura da cidade, né? E eu não sabia disso, e foi aí quando eu questionei um amigo, eu falei, cara, então, se a gente não tivesse hall de membros, a gente evitaria esses desconfortos, porque uma coisa é fato, tem muito homossexual hoje dentro das igrejas. Alguns estão escondidos, outros estão lá, cara, numa boa, entende? Numa boa, entre aspas, né? Não são todas as igrejas que conseguem, pelo menos, receber de forma que esses... não tem como a gente dizer... que os caras que não têm o mesmo gênero que a gente acha que deve ser, se sintam bem ali. Então, a nossa instituição, ela afasta os caras, mas é um mal necessário, porque a gente precisa se organizar, a gente precisa saber quem são as pessoas que estão frequentando, se são membros ou não, ou são só frequentadores,
e aí a gente não está preparado para receber o diferente. Uhum. E aí o cara que é diferente, ele precisa é, ter uma vida comunitária e que envolva o lado espiritual dele, e não tem um lugar para ele que seja bom para isso, entende? Uhum. Então é um negócio muito maluco, cara, que a gente é complexo, inclusive, porque veja bem, se eu tô com meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, eu tô na igreja, e aí o pastor da minha igreja chega e fala, queria apresentar aqui um casal, o Roberto e o Carlos, são novos membros aqui da nossa igreja. Meu filho vai olhar e, se ele sacar o que está acontecendo, ele vai falar, nossa, pai, eles são... E aí, cara, o que eu vou falar para esse moleque? Ou eu vou pegar ele e tapar os olhos dele assim. Eu não olho essa parte do culto, não. Então, é muito complexo, cara. É muito complexo. O fato é que a gente não está preparado. A gente não está preparado. Isso é bem... Eu acho que esse é o ponto. Só, Assim. o Hernani, só aqui a informação dele, era a Igreja Batista do Pinheiro, em Maceió, Alagoas. Isso mesmo. Essa é a questão. A gente, esse nosso apego à liturgia, por exemplo, por que tem que botar novos membros lá na frente? Por que a gente precisa desse rol de membros para a questão da legalidade da igreja, sendo que com certeza tem instituições que lidam com isso, acaba tendo uma diretoria da igreja que responde, não é a membresia completa. De uma forma assim, a igreja ela tem que ser inclusiva a todos os pecadores. Eu acho que esse é o esforço do nosso novo momento como igreja. Eu acho que é disso que o Chester... Brincadeira, Lucas. Eu acho que é isso que o mundo do Lucas falou, de que a igreja precisa, de alguma forma, responder ao ministério, assim, corresponder ao ministério de Jesus de ser inclusiva a todas as pessoas. Não é nosso papel dizer, talvez, né, quem faz parte da igreja ou quem deve fazer parte da igreja ou não. Se a pessoa fala, não, eu quero fazer parte, deveria ser menos burocrático. Fala, velho, você quer fazer parte? Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Gente, né? Não quero ir lá na frente, ou que eu faço questão de ir. Coloca os caras fora, eles estão aqui, eles vão ser discipulados, eles vão caminhar junto com a gente. De alguma forma, a gente vai ter que parar de fingir que essas pessoas não existem e oferecer para elas o caminho do evangelho. Eu acho que o passo revolucionário do Papa é abrir caminho para que essas pessoas participem da comunidade, porque se eles não caminharem junto com a comunidade, eles vão ser, sim, marginalizados e excluídos. Cara, e aí vai criar essa desgraça dessa distância, desse muro que parece que foi erguido, como se a gente fosse mais santo do que eles, porque a nossa prática sexual é aceitável dentro da igreja. Mas a gente tem as nossas outras dificuldades, né? Exatamente. O cristianismo não é uma religião que fala sobre sexualidade, galera. Você que não é crente, está assistindo esse hangout, o cristianismo não fala sobre sexualidade, fala sobre a vida inteira, inclui todos os aspectos da vida e da moralidade, do comportamento, e inclusive o que nos constrange a não excluir as pessoas que pensam diferente da gente. Eu acho que é essa dificuldade da forma como nós somos educados dentro da igreja, de achar que a pessoa tem que se encaixar antes de fazer parte do sistema, assim.